Aqui está teu servo, Senhor. A tua igreja, Senhor, está presente, clamando para ouvir tudo quanto tu tens a nos entregar. Senhor, usa o teu filho como teu instrumento, Senhor, e faça o teu querer. Senhor, aqui nós não estamos, Senhor, para alegrarmos ou para bendizermos a nós mesmos, mas sim para exaltar o teu nome, para dizer que tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que, Senhor, tu és o nosso mediador, que aonde nós não temos, tu tens para nos entregar. Aonde nós não alcançamos, tu, Senhor, através do teu braço e das tuas mãos, coloca, Senhor, ao nosso alcance. Então, nesta manhã, Senhor, usa o teu filho, segundo o teu querer e o teu propósito, mas fale conosco, nos dê estratégias, nos dê orientações para vivermos verdadeiramente o amor a qual tu um dia, na cruz do Calvário, deixou para que nós pudéssemos aprender contigo. E também, Senhor, para que possamos ter dias de bênção, se assim nos permitir, viver o hoje e o amanhã. Enquanto estivermos, Senhor, nesta terra, possamos ser, Senhor, alimentados pelo Teu Espírito e pelo Teu poder. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Pastor Jadir, casa sua, na liberdade de Cristo Jesus. Glória a Deus por vossa vida. Continue uma bênção. Aleluia. Quero saudar a todos com a paz de Cristo. Amém? Amém. Gente, se eu for falar o que a gente tem vivido juntos, Bispo Ronaldo, Bispa Gisele, tenho encontrado alguns na obra, mas hoje meu coração ardeu. Sabe o que é arder uma palavra? Temos esquecido quem é Deus, tá bom? Eu não vou dar tema, eu vou simplesmente espelhar o que Deus colocou no meu coração. Amém? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, externar sinceramente a gratidão, porque eu conheço no cotidiano e eu sei que são pessoas do bem. Vejo a luta sempre que a gente vai fazer algo, nos unimos. Então eu espero que essa palavra aqui seja para nos unir e nós entendermos quem é Deus na nossa vida. Amém? Livro de Isaías. Eu ia voltar em Ezequiel, mas vou daqui para frente. Capítulo de número 36. Capítulo de número 36. Nós vamos intercalar por lá alguns versículos, tudo bem? É depois de Salmos, tá? Salmos, e assim a gente vai indo. Provérbios, Cantares, aí chegamos no livro. Capítulo de número 36 diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabizaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto do cano do tanque mais alto, junto ao caminho do lavandeiro. Então saiu Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Rabizaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é essa que tu manifesta? Bem posso eu dizer, teu conselho
e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim se rebelas? Eis que confia naquele bordão de cana quebrada, a saber, o Egito. Se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão, ele as afundará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele não confia. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, rei da Assíria, e dá-te cavaleiros para eles. Amém? Vocês podem tomar os seus assentos e, por favor, me empresta um pouquinho dos seus ouvidos, para que vocês possam e eu possa entender quem é meu Deus. Senaqueribe, rei da Síria, ele enviou um exército numeroso contra as cidades de Judá e tomou as cidades fortes, tomou com o exército, porque ele tinha 185 mil homens a seu comando. E como funcionavam as guerras? Eles não combatiam homem a homem. Eles vinham com esse exército e fechavam as fontes das águas e fechavam a entrada da cidade, porque dentro não se plantava, dentro não se colhia, então ninguém podia sair e ninguém podia entrar. Logo o alimento que estava ali era consumido, os inimigos ficavam fracos e assim os de fora entravam. Houve um cerco, como em Samaria, que durou 2 anos. Então era mais fácil você fechar a entrada e a saída do que combater o meu homem. E agora Rabsaque, que é o chanceler de Senaqueribe, ele vem primeiro. O inimigo, ele manda mensageiro do mal para afrontar o povo de Deus. E ele começa a afrontar e fala assim: em quem vocês confiam? Em quem que vocês têm confiado para se rebelar contra nós? Todas as cidades e os seus deuses nós abatemos, nós colocamos por terra. E com essa cidade aí não vai ser diferente. Se você confia no Egito, aquela cana quebrada, ela vai entrar e penetrar na sua mão. Agora, se você confia no Senhor vosso Deus, saiba que nós vamos tomar essa cidade mesmo assim. Então muitas e muitas vezes nós temos recebido a afronta de inimigos e temos nos acovardado, tendo, saído da posição a qual Deus nos quer e nos encolhido e nos escondido, sem lembrar quem é o nosso Deus. Rabsaque agora ele começa, além de afrontar o povo, ele começa a afrontar o próprio Deus, ele começa a afrontar o exército do céu. Quando Ezequias ouve isso, ele chama o povo. Um bom líder faz isso que nós estamos fazendo aqui. Um bom líder, ele reúne o seu povo, ele reúne o seu exército e não dá-se afronta, não dá-se, ele não respondeu a Rabsaque. Rabsaque agora, vendo o silêncio, ele volta até Senaqueribe e fala o que está acontecendo. E Senaqueribe agora desce.
não só enviando mensageiro, Satanás agora ele quer vir em pessoa, ele quer vir afrontar tete a tete, pessoa a pessoa. Ele tem se levantado no seu trabalho, ele tem se levantado no seu trabalho, sabe, no seu casamento, na sua família. Ele tem achado que vai vencer, ele tem achado que as afrontas dele vai surtir o efeito do crente se acovardar. Tinha um louvor que falava assim: de joelho não tem como tropeçar, de joelho vai falar com Jeová, sabe? E tem outro que fala assim, ó, é de joelho, sabe? Nós temos que colocar os nossos joelhos na terra, nós temos que clamar, porque se esse exército da terra se unissem de joelhos, sabe? É de joelho que se vence, é com o joelho na terra, não importa quantas e quantas vezes nós dobramos o joelho, aflito nos 45 do segundo tempo, e clamamos: Senhor, como que o Senhor se levantará? Quando o Senhor vai ver isso? Sabe, temos não, mas ele é policial no meu trabalho, não, mas ele é o meu gerente, não, mas ele é, sabe, o segurança lá, ele é, sabe, ele é alguém de uma posição maior que a minha, então eu tenho me submetido, eu tenho me abaixado, mas não é assim que Deus quer. O rei Ezequias agora vai até o templo, até a casa do Senhor, e ali ele coloca o joelho no chão e começa a orar mais ou menos assim: Senhor, enquanto era contra mim eu me calei, mas agora estou afrontando a Ti, estão se levantando contra Ti, Senhor. É o Teu nome, meu Deus, é Ele. Eles têm falado: se eu sabe, me apoiar no Senhor, eu vou perder. Senhor, as minhas forças não dá mais, agora é a Sua. É, Senhor. Deus agora, através do profeta Isaías, fala assim: olha, tu suportaste bem, agora é comigo. Agora é comigo. E a cidade cercada por 185 mil homens. Deus fala assim, ó: esta noite verás o grande livramento que há de ter sobre essa terra. Será que ele vai voltar para a terra dele para morrer lá? Porque eu não quero sujeira na minha terra. A minha terra é santa. E o povo adormece. E a Bíblia fala que, olha, presta bem atenção. Tem gente que fala que foi peste bubônica, outros falam, dão nome a diversas doenças, mas a minha Bíblia, a Escritura Sagrada diz que o Senhor enviou um anjo naquela noite, e o anjo matou 185 mil homens e deixou Senaqueribe vivo, para que ele visse quem é o Deus a quem ele tem afrontado. 185 mil cadáveres, 185 mil soldados mortos em apenas uma noite por um anjo do Senhor. O homem da ciência que atribuía muitas coisas, mas a palavra de Deus diz que Deus enviou um anjo, e não vai ser diferente nessa minha peleja, nessa tua peleja. Por mais grande que eles pareçam, Deus está enviando o seu anjo. E Deus vai vencer essa batalha e vai deixar o inimigo vivo, para que ele veja quem é Deus, a quem ele tem afrontado, a quem ele tem se levantado. Inimigo, eu sei que você vai perder, porque o meu
Deus é maior. Você não tem enfrentado eu, nem a bispa, nem o bispo, nem cada um aqui. Você tem afrontado o exército do Deus vivo. E eu creio que meu Deus do alto céu vai abrir os céus e vai enviar o teu anjo para que possa entender que quando a luta é com o homem, é com o homem. Mas quando se afronta o Deus vivo, o Deus dos exércitos, ele mesmo levanta do alto céu e manda o seu anjo. Certa feita, eu ouvi algo que mexeu muito comigo, porque eu estava passando por uma peleja. E a pessoa agora ela começa a falar sobre aquele, sabe, a luta entre Golias e Davi. Ele começa a falar do mundo espiritual que mexeu naquele momento. Davi, por 5 vezes, ele olha para Golias e em nenhum momento ele chama de gigante, ele chama de filisteu, incircunciso, ele chama de tudo quanto é nome, mas ele não vê como gigante. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes nós dominamos o nosso problema. Mundo espiritual. Satanás, ele não é onipresente nem onipotente. Então o que acontece? A peleja ali está pronta a começar. O diabinho olha e vê assim, pastor, Davi está brilhando. Aquele brilho é diferente. Ele está brilhando. Ele está brilhando. Corre lá e fala assim, ó, eu não sei o que está acontecendo, mas ele está brilhando. Satanás olha de lá e fala assim, então leva mais 5 demônios. Do alto céu, Deus, conhecimento de presente, 5 anjos. Satanás vê os anjos descendo e fala, mais 10 demônios. Deus fala, mais 10 anjos. Mais 100 demônios, mais 100 anjos. Mais 1000 demônios, mais 1000 anjos. Mais 10 mil demônios, mais 10 mil anjos. Satanás se intriga e fala assim, eu vou lá. E Deus levanta do seu trono e fala, se você for, eu vou também. Você tem esquecido quem é o teu Deus. Chega no seu trabalho amanhã e fala, é hoje, Senhor. É hoje que o Senhor vai enviar o teu anjo aqui. Chega sobre o teu leito onde está sendo a divisão do teu casamento e põe a mão sobre a tua cama e diz, Senhor, é hoje que o Senhor envia o teu anjo aqui. É na minha casa, é na minha família, é no meu casamento, é no meu trabalho, é na minha vida. Senhor, luta minhas pelejas, porque sozinho eu não consigo mais. Poderoso Deus, aleluia. Atos 10, 34 diz, e abrindo boca Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele não fez acepção pelo seu povo, o que ele fez naquela noite por ser aquele, ele pode fazer na minha e na tua vida. Então em nome de Jesus, se coloca de joelho e começa a clamar, Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor tudo pode. Então meu Deus, entra na minha peleja, entra no meu casamento, entra na minha vida, entra na minha família e seja tu a minha vitória em nome de Jesus. Aleluia. Que hoje não seja simplesmente mais um culto de Santa Ceia, que seja um culto que você vai voltar e vai determinar na sua casa, que você vai voltar e determinar no seu trabalho, que você vai voltar e determinar na sua família, que você vai voltar lá na sua escola, onde tem te afrontado e falado, até aqui foi, daqui para frente meu Deus peleja. Aleluia, Deus. Bispo, até hoje foi nós, daqui para frente é Deus. Que você volte lá. É sério, eu sou um crente meio doido, sabe? Minha mulher fala que eu sou meio doido. Às vezes eu estou deitado assim, e ela fala, glória a Deus, sai daqui. Ela fala assim, esse homem está doido. Mas eu sei que o inimigo tem tentado afrontar o meu casamento. Eu sei que ele tem semeado discórdia.
Mas muitas e muitas vezes, quando ela chega e, sabe, vamos voltar nosso joelho aqui, vamos junto. Não foi isso que nós fizemos no dia que nós assumimos o nosso compromisso? É junto, é junto. Já falei para ela, ou é tu na alça ou eu. Mas em todos os momentos é Deus. Amém? Amém? Ó, o inimigo ele tem roubado muitas palavras depois dos cultos, sabe? Porque a pessoa já de tanto ouvir de casa, de carro, de não sei o que, sabe? Sai do culto e não leva a palavra para dentro de casa. É sério, chega em casa, dobra o joelho mesmo, fala: até aqui foi você, agora não é mais você não. Deus está enviando o seu anjo, Deus vai pelejar aqui na minha casa, Deus está enviando o teu anjo aqui no meu trabalho, Deus está enviando o teu anjo aqui na minha escola, onde eu sou afrontado, Deus tem enviado o teu anjo em todas as direções da minha vida, e Deus está lutando a minha peleja. Não aceite menos do que o que Deus determina na palavra. Porque eu não pararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. 185 mil homens morreram naquela noite. E assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e voltou e ficou em Nínive. E eis que sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque, e Serazer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Azor, seu filho, reinou em seu lugar. Está entendendo? Aí eu vejo no final do capítulo 37. E depois disso, todas as afrontas que Ezequias sofreu, ele virava o seu rosto e orava ao seu Deus. Amém? Fim daqui a minha oportunidade. E não esquece disso. A peleja vem. A peleja vem. Deus permite que ela venha. Abraão foi lá ofertar seu filho. Deus não permitiu a morte. Deus não permitiu a morte. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram pela fornalha ardente, mas o mesmo Deus estava com eles. E quando Deus não foi com eles, a Bíblia diz que Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse mal a Daniel. Então, a peleja vem. Mas sabe para quê? Para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Amém? Fica aqui a minha oportunidade e as palmas são para Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, igreja. Deus é poderoso em obras para fazer o infinitamente mais. Quando Deus traz uma palavra dessa, a gente já começa a ver o nosso